essa palavra que Deus trouxe ao meu coração na noite de hoje, que eu vou estar colocando na noite de hoje, na verdade, eu não me lembro, já se tem 1 ou 2 semanas, e eu fazendo a minha caminhada em alguns dias, e até aqui no meu trabalho, de rotina que a gente faz aqui no trabalho, eu gosto de muitas vezes caminhar ouvindo música, às vezes alguma ministração, e eu assistindo alguma coisa, e me veio de uma outra ministração, de uma outra pessoa, esse tema. Eu achei muito interessante e falei com Deus, assim, que no momento que fosse oportuno, e que fosse me concedido por Ele, porque eu agradeço a Glauber, mas a gente sabe que quem nos escolhe e nos capacita é Deus. Então eu pedi a Deus que fosse esta palavra. E quando o Glauber me deu essa oportunidade aqui de trazer para os irmãos na live, veio ao meu coração uma lembrança. Então eu resolvi trazer e compartilhar com os irmãos. Eu creio que nos propósitos dele, ele queira tratar com alguém, principalmente comigo, né? Sabe que a palavra, ela corta dos dois lados, né? E ela não volta vazia. E eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias aí, online, celular, não sei. Mas em Josué 14:6. Josué 14:6, irmão. Onde a palavra de Deus, enquanto os irmãos abrem aí, Josué 14:6. Chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu vou pedir aos irmãos que fechem os seus olhos, só para que eu possa fazer mais uma oração, dando continuidade ao que a irmã Jussi orou. Senhor, ainda na tua presença, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Pai. Fala com teus filhos, tu sabes, Senhor, em que ponto, em que momento e como a palavra vai alcançá-los. Onde quer que eu esteja, eu não sei aqui, de repente, algum nome de alguns irmãos, eu não conheço a intimidade, eu não sei por que problemas estão passando, mas o Senhor sabe. E o Senhor criou este dia, Senhor, para que a palavra fosse colocada. Então, Senhor, me usa, me faz diminuir e que o Senhor venha aparecer. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus também. Queridos, então, como eu disse para vocês, alguns dias atrás, Deus havia colocado essa palavra no meu coração e trouxe por tema as promessas de Deus para a sua vida. Parece até um jargão, né, irmãos? Quando a gente sempre está falando sobre a questão da Bíblia, as coisas que Deus nos trata, e sempre a questão de promessas, mas é um tema relevante e um tema que eu creio que ele precisa ser lembrado e colocado aos nossos corações, que é para que a gente venha sempre, que nós não venhamos nos esquecer. Eu vejo de Gênesis a Apocalipse que Deus faz esse papel com a gente. Ele traz temas e sempre relembra, e sempre está lembrando aqueles personagens, ele sempre lembrou Abraão, ele sempre lembrou a Noé, ele lembrou a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué e certos demais. Ele sempre vem lembrando ao povo as suas promessas. E a promessa de Deus, nós já sabemos, né, irmão? Nós que conhecemos a palavra, a promessa de Deus se cumpre. Eu não sei em que momento você está vivendo da sua promessa. Eu não sei qual é o estágio da promessa que Deus colocou para você. O que eu posso dizer para você é que a promessa vai se cumprir. Amém? Então, queridos, antes de trazer algumas lições que essa palavra que foi colocada, eu queria só fazer uma breve explanação para, de repente, alguém que não conhece a história possa lembrar ou conhecer, né? Então, eu quero fazer só uma breve explanação acerca dos acontecimentos. A gente sabe que a história, quando a gente vem tratar sobre promessas, eu li um texto aqui de Josué, mas quando a gente fala de promessas, um nome que Deus colocou no meu coração foi o nome de Caleb, né? Caleb, um camarada que, ao meu ver, é um camarada que Deus
Deus sentiu muita graça através de Caleb. Né? Caleb agradou muito a Deus. E a gente vai ver durante esse tempo, deixa eu ver se é o horário aqui para não avançar, certo? Para estar no horário. A gente vai ver no decorrer como foi que Deus viu graça em Caleb, como foi que Caleb contribuiu. Mas antes eu queria só fazer algumas explanações para a gente se situar na palavra de Deus quando a gente vem falar sobre a história de Caleb. E tá junto, não tem como falar de Caleb sem falar em Josué, enfim. Mas hoje eu quero tratar especificamente de Caleb, homem de Deus, né? A gente fazendo uma explanação acerca da história, né? Então, a gente quando vai falar sobre Caleb, a gente lembra da promessa que Deus fez em relação à terra prometida, né? A terra de Canaã, né? Então, Deus começa a tratar com o povo lá mesmo com Abraão, quando Deus prometeu a Abraão uma terra para a sua descendência. Além da descendência, ele prometeu essa terra. E ele disse que a descendência de Abraão, ela ia colher dos frutos dessa terra. E Deus detalha ainda, irmão. Se você for olhar, não estou lembrando o texto agora, Deus detalha que ele entra em detalhes, nosso Deus detalha, né, como tem aquela canção. Ele detalha que a terra que o povo iria herdar, já havia gigantes, e detalha a família de gigantes, enfim. Mas eu não vou entrar agora nesse método, eu quero só trazer para os irmãos que ele começa falando lá para Abraão acerca da promessa em relação a essa terra, terra prometida. E aí, o povo, como todo mundo já conhece, o povo fica escravo mais de 400 anos lá no Egito, e a Bíblia conta que, passado esse tempo, o povo clama e Deus usa uma pessoa, usa um libertador, Moisés, pede a Moisés que liberte o povo dele e leve em rumo à terra prometida. O que eu queria fazer só uma ressalva, irmãos, é que eu achei muito interessante que até uns dias desse atrás, eu achava que Moisés não havia entrado na terra prometida porque ele feriu lá a pedra. Mas eu descobri, fazendo alguns estudos aqui, que Moisés ele não entrou na terra prometida, não foi pelo motivo dele ter ferido a pedra. Um detalhe muito importante que às vezes a gente passa despercebido, Deus em nenhum momento na Bíblia promete a Moisés de entrar na terra. Ele pede somente, o pedido é que Moisés liberte o povo e chegue na terra prometida. Mas eu não vou entrar também, porque a Bíblia é muito boa de se trabalhar. A Bíblia, eu sou apaixonado, irmãos, por os detalhes. Mas numa outra oportunidade eu entro nesses detalhes e coloco aí para os irmãos acerca do real motivo no qual Moisés não entrou na terra prometida. Eu estou colocando isso, é interessante, porque às vezes a gente fica com a sensação, eu quando estava lendo o texto, eu tinha uma sensação de que, puxa vida, Moisés fez tudo aquilo e por causa de um deslize, Moisés perde a oportunidade de entrar. Então, às vezes, a gente traz isso para a vida da gente. Será que Deus nos trata assim? Por um mínimo de oportunidade, ele nos evita de alcançar algumas bênçãos? Mas não é assim. Então, dando continuidade, Moisés passa por diversas fases em que o povo consegue ver milagres, o povo vê as maravilhas que Deus faz e o povo ainda sempre murmura. O povo que ficou escravo por muito tempo, o povo que aprendeu o que era ser escravo, o que era depender de deuses pagãos. Então, esse povo, rumo à terra prometida, guiado por Moisés, guiado por Deus, né, na verdade, mas Moisés, como intercessor, leva esse povo e haja murmuração, meu irmão, haja murmuração. Um povo que sempre, cada momento, o povo murmurava e dizia que queria voltar para o Egito, né? Uma dessas fases é justamente essa em que o povo murmura por água, e Moisés vai lá, pede a Deus, Deus dá água. O povo murmura por carne, Deus vai lá e sempre ouvindo a vontade do povo e cumpre, né? E aí Deus chega no deserto de Paraná. Agora eu não estou lembrando o nomezinho. Estou decorando. Mas ele chega num determinado momento, depois de 40 anos, então, a Bíblia diz que
lá no livro de Números, né, que Deus pede a Moisés que escolha 12, mas não são 12 pessoas comuns, são 12 príncipes da tribo, das tribos de Israel. Ele pede para que cada um vá lá representando a sua tribo e vá lá conhecer a terra em que Deus separou para o povo, né? E o interessante que eu queria colocar aqui para os irmãos é que Moisés, conforme a vontade de Deus, escolhe 12 príncipes da tribo. E se eu fosse aqui perguntar aos irmãos quem eram os 12, muitas das vezes a nossa memória ela não vai lembrar ou ela não vai vir à tona. Por quê? Porque os 12 não tiveram tanta importância como 2. Esses 2 eram Josué e Caleb. Porque a história da palavra de Deus contou cerca de pensamentos de coisas positivas, foi de Josué e de Caleb. Mas aqui, mais na frente, eu vou contar aos irmãos, os irmãos vão entender por que é que nós só lembramos, eu pelo menos estou cogitando, porque eu não lembrava dos outros 10. Só se eu fosse para a Bíblia lembrar. Mas eu creio que os irmãos também, quando falava acerca da entrada da Terra Prometida, a gente só lembrava de Josué e Caleb, né? E aí, lá, seguindo o livro de Números, né, a Bíblia diz que eles entraram na terra, eles voltaram, passaram lá 40 dias e retornaram com um relatório, né? A Bíblia diz que Moisés pediu para que eles fossem analisar a terra, saber se a terra era uma terra boa, se a terra era uma terra produtiva, saber se os homens realmente eram grandes, se tinham força, qual era a quantidade desses homens, né? E, por fim, né, que trouxessem uma amostra daquela terra, uma amostra dos frutos da terra, saber se a terra também produzia, né, irmãos? E a Bíblia conta que, quando eles retornam com um relatório, a Bíblia diz que dos 12, 10 começam a falar, trazer um relatório negativo acerca do que viram. Diz assim, realmente a terra é uma terra que produz, realmente a terra é uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel é fazendo uma alusão à terra produtiva. A terra produz, mas a terra tem gigantes. Essa terra consome aqueles que moram lá. Aqueles gigantes olhavam para a gente e a gente se sentia como gafanhotos. Então, imagine, irmãos, em meio a uma promessa que Deus deu lá atrás, as pessoas começam a desviar mais uma vez e murmurar acerca do que Deus colocou. E a gente entende que, na vida da gente, a gente sabe que há 2 grupos, né, irmão? O grupo daqueles que reconhece a fidelidade de Deus, mas não acreditam no cumprimento dessas promessas. E tem aquele grupo dos que realmente acreditam incondicionalmente no cumprimento da palavra, apesar dos desafios que estão por vir. E aí eu perguntaria nessa noite, qual grupo você pertence? Você pertence àquele grupo que recebeu a promessa e crê e vai enfrentar os desafios, os gigantes que aparecem na tua vida? Ou você é aquele que, apesar de acreditar na promessa, mas não vai suportar os desafios? Os desafios vêm e você vai para a igreja muitas vezes, sai de lá com você é vencedor. No outro dia você já pergunta, você é vencedor? E de repente passam 2 dias e você já está negando. Será que realmente eu não sou um vencedor? Então, como é que está a tua fé? Como é que esses gigantes que têm aparecido em meio a uma terra prometida, a uma Canaã celestial que Deus prometeu para você, como é que você tem reagido aos gigantes que têm aparecido? Então, meus irmãos, pois é. Então, dando continuidade à palavra, a gente vai lá para Números 14, onde a gente sabe que os espias que murmuraram, né, em meio ao que foi colocado, a Bíblia diz que quando eles começam a dar o testemunho do que viram e começam a murmurar, a palavra diz que aqueles que falaram, aqueles que ouviram, aqueles que estavam ouvindo, começaram a se escandalizar. A Bíblia diz que eles não dormiram de noite. A
palavra de Deus diz que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. E aí eu queria trazer uma interessante explanação que Caleb, em meio a... Não foi Josué, alguns estudos dizem que Josué, mas não foi Caleb. Que em meio à murmuração, Caleb diz, não, negativo. A terra é boa e nós vamos conquistá-la. Eu estou conjecturando, irmãos, mas a gente vai trazer o que realmente foi dito. A terra é boa e nós vamos conquistar porque foi promessa de Deus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que Deus prometeu para a tua vida. Eu não sei que obstáculos você tem enfrentado. Irmão Alan, você não tem ideia. É muito fácil, irmão Alan, quando o bom no bom, como a gente costuma dizer, é muito bom quando a gente está no bom, você fazer promessa. É muito bom ouvir as promessas de Deus no bom. Mas eu quero ver na aprovação. Eu ouvi isso essa semana de um irmão, quando ele disse assim, é muito fácil ouvir as promessas de Deus quando a gente está numa boa. Então, eu quero profetizar na tua vida, meu irmão. Os gigantes têm lhe assustado, lhe amedrontado. Meu irmão, esse negócio é Deus. Foi Deus que prometeu para você. Se Deus prometeu, quem vai lutar contra esses gigantes, quem vai invadir a terra prometida, vai ser Deus que está na frente da tua vida. Creia no poder. E é Ele que vai entrar com você. Então, queridos, a Bíblia diz que Josué, Caleb, Moisés, Arão e todos aqueles que haviam concordado rasgaram suas vestes em decepção, com tristeza, baseado na murmuração do povo. E aí Deus se levanta, e quando Deus se levanta negativamente, ou seja, Deus se levantou e disse, até quando, Moisés, esse povo vai crer em mim? Até quando esse povo vai murmurar? Né? E a Bíblia diz que Deus faz menção de destruir aquele povo e começar uma nova nação, uma nação mais forte para com Josué, Caleb, né? E mais uma vez Moisés vai lá, intercede pelo povo, mais uma vez ele vai lá e pede ao Senhor que dê mais uma oportunidade a esse povo, né? Então, queridos, só uma breve explanação do que é colocado acerca do meio até que se entre na Terra Prometida. E nessa palavra eu queria trazer algumas lições, algumas posturas que nós, enquanto Josué e Caleb, precisamos tomar diariamente na nossa vida para que a gente venha alcançar a Canaã celestial. Então, a primeira que eu queria colocar para os irmãos era que nós, lá em Josué 15:13, a palavra diz assim, conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é quando a palavra diz filho de Jefoné. Preste bem atenção comigo. E a lição que Deus colocou para mim, a primeira lição para você, a primeira postura, é que nós venhamos aprender com aqueles que sabem mais que você. Como assim, irmão Alan? Como aprender com aqueles que sabem mais? Josué, a Bíblia diz que Caleb era filho de Jefoné. Jefoné, trazendo para o hebraico, significa a fé, né? Jefoné, a fé, né? Aquele que está diante de Deus, aquele que está face a face de Deus, aquele que enfrenta os problemas com Deus. Jefoné era o pai de Caleb. Caleb aprendeu com o seu pai. E seu pai, ele não era aquele que estava escondido, era aquele que enfrentava as coisas com Deus. Então, Caleb aprendeu isso daí. Então, uma lição que eu queria trazer para você era essa. A primeira, que você aprenda com aqueles que são maiores que você. Talvez você pense que em algumas situações você estaria abaixo. Não, irmãos. A maturidade dessas pessoas é muito útil. Às vezes, como a própria palavra diz, eu não estou lembrando a passagem, mas Deus escolheu uns para pastores, outros para mestres. Então, quando se trata da palavra de Deus, irmãos, alguns dons só uns vão ter. Alguns dons Deus dá.
eu queria muito aprender a tocar. E eu tenho lutado, o Glauber sabe como é minha luta para isso. Mas eu vejo que o dom maior não é tocar. Eu preciso aceitar dessa maneira. É claro que a gente arranha algumas coisas, né? Eu acho que meu amigo meu disse assim, o problema está só nas cordas do violão. Então, eu já consigo tocar alguma coisa, irmãos. Mas é isso que eu queria dizer. Deus te separou para alguma coisa. Recentemente, o irmão Flávio, ele disse uma palavra que me chamou bastante atenção. Assim como nós, no mundo secular, temos as nossas aptidões, no Evangelho também é assim. Você não vai saber ser tudo, né? Se nós somos um corpo, coisas que a mão esquerda faz, a mão direita não vai conseguir fazer. Coisas que o pé direito faz, a mão não vai, um olho faz. Então, irmãos, é assim, acerca, né, das coisas de Deus. Então, que nós venhamos respeitar o conhecimento, a maturidade daqueles que sabem mais do que a gente. E que você venha, na verdade, aprender com eles. Se você for trazer para a Bíblia, Josué era todo o tempo com Moisés. Era um carrapato ali do lado de Moisés, mas no sentido de aprender. E veja quem foi, quem se tornou Josué. Não é verdade? Então, eu trouxe esse exemplo de Jefoné, o significado dele, porque eu tenho aprendido realmente que a palavra de Deus, os significados das palavras, os números, tudo tem um porquê, irmão. Um exemplo disso a gente pode trazer, olha, veja, Gideão. Gideão, o significado é derrubador. E quem foi Gideão? Foi um derrubador de deuses pagãos, né? Davi. A palavra Davi significa amado, né? E nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Para que homem mais amado? Veja que todas as falhas de Davi, né? Eu vi um estudo dizendo que até hoje, irmãos, alguns judeus lá em Israel amam Davi, amam, literalmente amam, falam muito de Davi, né? A palavra Sansão, que quer dizer dia, quer dizer sol, né? Representa dia, sol. E Dalila, noite. Então, a gente precisa falar muito o que foi que deu Davi e Dalila, né? Sansão e Dalila, né? Noite com dia, o que foi que deu? Enfim, as palavras, elas não vêm por acaso, né? O significado dela querem dizer alguma coisa. A palavra Jesus quer dizer, no seu original, Yeshua, aquele que salva, né? E qual foi o propósito de Jesus vir e fazer nas nossas vidas? Então, todo o significado, irmãos, e eu vi que nesse texto, quando trata de Caleb, os significados dizem tudo, né? Então, a segunda lição, o segundo propósito, como é que diz, irmãos? A segunda postura que eu queria que você tomasse nessa noite era que você tivesse um coração sensível, que você tenha um coração sensível ao coração de Deus. Lá em Números 14, 24, a palavra de Deus diz assim: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, que perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a que possuirá em herança. E essa palavra, irmão, outro espírito, me chamou bastante atenção. Qual é esse outro espírito que Caleb teve e que agradou tanto ao Senhor, né? Aí a gente vai novamente, irmãos, lá para o original e entender o significado da palavra Caleb, que vem do grego Caleb, que significa cachorro. Cachorro, literalmente. Eu não sei se você tem, não sei, acho que aqui não tem não, nenhum irmão que vai ter o nome de filho de Caleb, mas significa cachorro. E me fez lembrar algumas situações. Eu tenho uma bênção lá em casa, o nome dele é Baruque, e a gente percebe, irmão, como é interessante. O cachorro, dificilmente você não vê o cachorro depressivo, você não vê o cachorro com raiva, né? O cachorro, se você chega triste, ele capta ali a tristeza, fica longe. Se você está alegre, ele compartilha a alegria com você. Eu lembro de um ditado que dizia assim: você quer saber o que é o cachorro? Pegue o cachorro, coloque 1 hora no porta-mala do carro. E aí tire ele. E aí, se você tirar, ele vai chegar ali lambendo, alegre, não vai nem levar em consideração o que você fez. E aí você pega seu marido ou sua esposa,
deixa dentro do porta-mala por 1 hora e tire. Aí você vai ver realmente a diferença do cachorro e do ser humano, irmãos. Então, por que eu estou contando isso? Porque o significado, né, de cachorro, trazendo para a nossa linguagem, é conforme o coração. O cachorro, ele age conforme o nosso coração. Se nós estamos alegres, o cachorro acompanha a alegria com a gente. É um animal, por isso que diz que é o melhor amigo do homem, né? Então, Caleb era um homem segundo o coração, conforme o coração de Deus. Veja que interessante o significado, nos mostrando quem era Caleb, né? A palavra diz lá em Josué 14 que Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak e Cesai, os 3 filhos de Anak, né, os gigantes, Cesai, Aimã e Talmai. Veja, a Bíblia nos diz que Caleb sozinho destruiu os 3 gigantes. A Bíblia diz que Caleb conquistou a terra prometida. A terra prometida, irmãos, a Hebron, que era uma cidade lá da terra prometida, havia sido prometido a Caleb por Moisés. E a Bíblia nos mostra que Caleb conquistou, ele foi lá com uma idade já avançada e derrubou 3 gigantes. Veja que interessante. Então, uma terceira lição que eu gostaria de trazer nessa noite para você é que você vença, derrote você mesmo os seus gigantes. Vai ter gigantes na tua vida, meu amado, minha amada, que vai ser você. Isso tem mistério com alguém que está ouvindo hoje, que vai ser somente você que vai derrubar. Entendeu? Peça orientação a Deus, peça força, mas é você que vai derrubar alguns gigantes da sua vida. Você não vai ter que ter ajuda, você não vai precisar da tua esposa, do teu marido. É você que vai ter que derrubar. Amém? A quarta lição, irmãos, a gente não passar muito do tempo, que eu estou vendo aqui, que parece que a hora corre, né? A quarta lição que eu queria trazer para vocês era que lá em Josué 14:10, a palavra diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho 85 anos. A promessa foi dada a Caleb. Caleb tinha 40 anos de idade, e Caleb só herdou a terra com 85 anos. O que é que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Que você viva e aceite o processo de Deus na tua vida. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a Bíblia diz que Deus faz planos, mas o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Então, meu querido, que você entenda que o processo de Deus é preciso passar pela sua vida. E Deus é quem faz esse tempo. Amém? Então, viva e aceite o processo de Deus. É isso? Só fazendo uma pequena relembrança. Então, a primeira coisa que eu queria para você nessa noite, como lição, era aprenda com aqueles que sabem mais com você. 2, tenha um coração sensível a Deus. Caleb tinha um coração sensível a Deus. 3, vença você mesmo os seus próprios gigantes. 4, viva e aceite o processo de Deus na tua vida. E finalizando, meus queridos, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse estudo eu não sei se os irmãos lembram, mas qual é o livro que vem depois de Josué? Não lembram? Né? O livro vai trazer menção ao primeiro juiz de Israel. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Foi Otoniel, irmão mais novo de Caleb. O que é que isso me fez trazer ao entendimento, queridos? Que você venha fazer sucessores. O maior projeto de Deus são as pessoas. A Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber. Lá em Atos 20 e 35. Então, meus queridos, se Caleb não tivesse sido
tivesse um coração sensível a Deus, se Caleb não tivesse aceitado o tempo de Deus, se Caleb não tivesse aprendido com aquele que era o pai, que sabia mais do que ele, e se Caleb não tivesse feito sucessores, não teria nenhum primeiro juiz, que foi Otoniel. Então, portanto, que nós venhamos, como foi lido no começo, subir e possuir essa terra prometida. Que você venha tomar posse daquilo que o Senhor tem para você. Que você confie nele, que ele é todo poderoso, que ele é suficiente na sua vida. E nós trabalhamos em determinados momentos para sermos instrumentos da sua graça. Então, que Deus possa abençoar a todos nessa noite e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.